Como construir uma cerca elétrica rural? É esse o nosso vídeo de hoje, meus amigos. Chegou novato, esta é a TV Brasil Sertão, o canal do agro brasileiro, aqui com seu amigo Naulo de Paulo, o repórter sertanejo. Hoje trazendo mais um vídeo para você, dando uma dica bacana aí sobre como construir uma cerca elétrica rural. Estarei trazendo aqui um passo a passo para você, dicas aí para ajudar no seu conhecimento, para você que está buscando aí como fazer, como construir uma cerca rural. Então chegou novato, quer te convidar, seja bem-vindo aqui no nosso canal, se inscreva aqui conosco, ative o sininho das notificações, dê o seu like, compartilhe o vídeo da sua rede social com seus amigos. Vamos aqui mais um vídeo de hoje falando sobre como construir uma cerca elétrica rural. Vem se tornar membro aqui da nossa TV Brasil Sertão. Temos 3 níveis de membro, TBS 1, 2 e 3. Quem optar pelo TBS 3, você vai ter que encontrar lá um link de um grupo de WhatsApp, onde você pode participar do grupo comigo e tirar todas as suas dúvidas, tá ok? Então vamos para o nosso vídeo de hoje. Como construir uma cerca elétrica rural? Então, meus amigos, a cerca elétrica rural, ela é uma barreira psicológica e não uma barreira física. Então quem segura os animais é o choque e não a estrutura da cerca. E é isso que a deixa mais barata, prática e flexível frente às novas convencionais, né? As novas cercas convencionais no caso. Então a melhor forma de você ir aproveitar os pastos é subdividindo as áreas em piquetes e utilizar o manejo do pastejo rotacionado. Porém, no Brasil é comum ver fazendas que possuem piquetes grandes e com poucas subdivisões. Então, acertar a taxa de lotação dos animais nesses piquetes grandes não é uma tarefa fácil, e o custo para subdividir as áreas com cercas convencionais muitas vezes é elevado. Diante disso, a utilização da cerca elétrica rural se torna uma alternativa para ajudar o pecuarista. Nesse vídeo abordaremos alguns pontos de atenção necessários para a construção e para o bom funcionamento de uma cerca elétrica. Tensão necessária para a cerca elétrica. Então, para o bom funcionamento da cerca elétrica rural, é preciso ter uma tensão mínima de 4.000 volts, que é o 4.0 kV, no ponto mais extremo da cerca. Uma tensão menor que essa não terá efeito sobre os bovinos. Por isso, é preciso escolher um eletrificador que tenha força suficiente para empurrar o choque ao longo de toda a cerca. Quando a tensão da cerca for menor do que 4.0 kV, é preciso averiguar se há alguma falha ao longo da cerca, e caso não seja encontrada nenhuma falha, certamente o problema será a falta de potência necessária do eletrificador para o tamanho da cerca. Uma maneira de descobrir se a escolha do eletrificador foi correta é verificar através do medidor de tensão ou o tensiômetro se no fim da cerca a tensão está no mínimo de 4.0 kV. Vale destacar ainda que não é possível garantir alcance de nenhum eletrificador sem conhecer todas as variáveis. Assim como não se compra uma bomba d'água por km, não é possível comprar um eletrificador por km também. Então, por exemplo, um fazendeiro pode ter 2 cercas com o mesmo comprimento, mas com necessidade de potências diferentes devido à configuração ou ao estado da cerca. Uma forma para facilitar o dimensionamento é utilizar a relação em joule por km. Então, 1 joule de potência liberado para no máximo 5 km de cerca. Mas é preciso ter em mente que essa relação não é uma regra exata e sim uma estimativa média, tá ok, meus amigos? Então, essa relação tem garantido sucesso em muitos projetos, mas podem haver casos específicos com problemas mais graves que vão exigir mais joules liberados por km, tá ok? Condução da tensão elétrica da cerca é outro ponto importante. Então, esse outro ponto de atenção é a condução da tensão elétrica. Isso torna a escolha dos materiais essencial para o bom funcionamento da cerca. O arame grosso é melhor condutor que o arame fino, e o arame galvanizado é certamente melhor que o arame enferrujado. Além disso, é indicado evitar emendas ao longo da cerca, pois elas funcionam como redutores, diminuindo a tensão elétrica. Outro fator ao qual o pecuarista deve se atentar é com relação à vegetação tocando o arame, o que também reduz a tensão da cerca.
O fio do choque só pode tocar em materiais isolantes como plástico, borracha, porcelana, etc. Mas se o plástico estiver ressecado, ele não servirá como isolante e passa a ser um condutor. E para evitar esses problemas, o indicado é utilizar isoladores que têm filtro UV e sem resíduos metálicos, evitando assim o vazamento de todo o choque para os postes e o solo. Aterramento da cerca elétrica, outro ponto importante. Então o aterramento ele é essencial ao sistema. Se ele estiver bem dimensionado, possibilita aos animais sentirem o choque e respeitarem a cerca. O choque ocorre quando o animal toca o arame eletrificado que percorre o corpo do animal e chega ao solo, e pelo solo corre até o aterramento, e nesse momento o animal sente o choque. Mas se o solo for arenoso ou estiver seco, esse choque não corre pelo solo e não chega ao aterramento e, consequentemente, o animal não sente o choque. Para resolver esse problema, é preciso utilizar um fio negativo, sem choque e sem isoladores, na cerca em paralelo ao fio de choque e ligar esse fio ao aterramento do eletrificador, fazendo mais aterramentos auxiliares ao longo da cerca. Desse modo, quem passa a fazer o retorno do choque ao aterramento é esse fio negativo e assim o choque não dependerá mais das condições do solo. O aterramento deve ser feito em um lugar úmido e com hastes de aço galvanizado de 2 metros de comprimento a cada 3 metros de distância entre eles, formando uma figura geométrica. Para ligar essas hastes, deve-se utilizar um cabo encapado de aço galvanizado e grampos de aço galvanizado para não misturar metais. A indicação é de no mínimo uma haste por joule. Se o eletrificador tiver 6 joules liberados, deve-se utilizar um mínimo de 6 hastes de aterramento. Se o aterramento estiver dando choque, é porque ele está fraco para o sistema e é preciso melhorá-lo. Isso pode ser feito colocando mais hastes, afundando mais ou molhando o aterramento. Distância entre os postes, outro ponto importante. Então, com relação à distância entre os postes, é o relevo que irá determinar a medida exata, pois na cerca elétrica, o poste é o suporte do fio e não reforço estrutural, entendeu? Dessa forma, deve-se manter a altura ideal dos fios, copiando a ondulação do relevo. Há exemplos de fazendas e centros de pesquisas onde há 50 metros de distância entre postes. Fontes de energia e cuidados com as chuvas é outro fator também importante. Então não deve ser comum o eletrificador queimar, já que existem proteções para desviar para o aterramento os raios que podem vir via cerca ou pela rede elétrica. Utilizar energia solar é muito bem indicado, pois a principal fonte de problema da cerca elétrica rural é a rede elétrica da fazenda e não o raio que vem via cerca. Uma dica importante é nunca desligar a cerca elétrica na chuva, desde que haja uma proteção para o eletrificador, pois os animais têm o comportamento de ficar encostado nas cercas para fugir das chuvas, e caso um raio atinja a cerca, o risco de perder os animais é muito maior. E com a cerca elétrica ligada, os animais ficam afastados dela, diminuindo os riscos de perda por descarga elétrica dos raios. Conclusões: de posse dessas informações, dominando os conceitos básicos da cerca elétrica rural, é possível obter sucesso com a tecnologia. E o uso correto da cerca elétrica trará ao sistema benefícios como o aumento da eficiência da colheita dos pastos pelos bovinos, melhora da produtividade e, consequentemente, elevação do lucro do sistema. Além disso, torna a pecuária mais sustentável, utilizando menos madeira, aumentando as lotações e reduzindo a necessidade de abertura de novas áreas para a pecuária. Então, ok, meus amigos? Então, meu querido amigo e minha querida amiga da TV Brasil Sertão, esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo para você aqui um passo a passo de como construir uma cerca elétrica rural. Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like aqui no nosso vídeo, no joinha, eu gostei. Inscreva no canal se você não está inscrito ainda, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com seu amigo que está precisando saber de uma dica dessa e venha fazer parte da nossa família. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.